Para falar sobre essa matéria, eu pensei que, primeiro, como envolve Estado, nós deveríamos pensar nos limites da obediência da Igreja ao Estado. Há limites de obediência da Igreja para o Estado. E eu começo pensando em Provérbios 31:8, que transcrevi aqui: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Provérbios é um livro bíblico que ensina o relacionamento humano, no qual eu destaco a moral, a justiça, a família e a vida. E nesse texto, a mãe do rei Lemuel, cujo nome significa consagrado a Deus, vem lhe ensinando contra a devassidão, a lascívia, a embriaguez que graçava no seu reinado, e chega a esse verso, convocando Lemuel a se levantar na defesa do mudo, do desamparado, daqueles que não têm condição de se defender. Portanto, irmãos, é preciso que nós também tomemos para nós este verso dentro do contexto que vamos pensar nesta manhã. Os limites da obediência do Estado, resumo dos resumos, mas falo biblicamente. Em Romanos 13, verso 1, que todos nós conhecemos talvez de cor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Portanto, a autoridade do Estado não está independente, guardem isto, a autoridade do Estado não está independente e autônoma de Deus. A autoridade do Estado é uma autoridade delegada por Deus para que o Estado seja um agente de justiça, restrinja o mal, corrija o malfeitor e proteja os homens na sociedade. Essa é a função do Estado, essa é a autoridade do Estado, dada por Deus. Deus é a fonte dessa autoridade, não é o homem que é a autoridade dada por Deus, é a autoridade que ele está investido, é que é dada por Deus. Então precisamos diferenciar isso muito bem. Deus é a fonte então de toda autoridade, e se o Estado exerce essa autoridade fora dos parâmetros da lei de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a sua autoridade não é legítima. A sua autoridade não é legítima, repito. É uma autoridade usurpada, e essa usurpação deslegitima, porque torna tirania. Pedro também se refere a isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 13 a 17, quando ensina que a autoridade procedente de Deus deve ser honrada por causa do Senhor. A autoridade é do Senhor, então tem que ser honrada por causa do Senhor, porque Deus deve ser temido por sua soberania absoluta sobre todas as coisas. Então, irmãos, é por aí o nosso raciocínio. A função da autoridade estatal é ser ministro da justiça, e nesse contexto, a igreja, então, está sujeita à sua autoridade, porquanto essa autoridade procede de Deus. Vamos pensando bem nisso, porque depois vocês vão ver umas coisas aí muito sérias. Muitas vezes, o que acontece? Enfrentamos então o tacão de autoridade estatal dirigida por administradores incompetentes, maus,
corruptos, cruéis, que violam as suas funções e vão ofendendo a lei de Deus. Neste caso, iremos obedecer essas autoridades? Pelo que eu disse aqui, nesse caso, vamos obedecer essas autoridades? Eu acho que não. E eu entendo que não. E, meus irmãos, os primeiros cristãos do mundo, vamos pensar, morreram porque não obedeceram o Estado em questões civis contrárias à lei de Deus. Quem afirma que os cristãos primitivos não desobedeceram às leis civis, não conhece a história. Na ótica, por exemplo, do Império Romano, os cristãos não foram jogados nas covas dos leões por motivo religioso, não. Foram jogados porque se rebelaram às autoridades para obedecer à lei de Deus. O Estado não respeitava a religião de ninguém. O Estado tinha, então, deslegitimado a sua autoridade. Por usurpação, a autoridade de Deus estava usurpada. Permitia crer em qualquer ídolo. Permitia ser ateu, mas obrigava a adorar a César. Os oficiais romanos forçavam os cristãos a oferecer sacrifícios, e vocês sabem disso, ao gênio do imperador e à sua fortuna. E a recusa era vista como uma ofensa política, não uma ofensa religiosa. Neste caso, a igreja tem, biblicamente, de obedecer à lei transcendental, absoluta, que é a palavra de Deus. Está escrito em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Conhece esse texto? Eu entendo que ele é literal. Vejamos um pouquinho só, rapidamente, alguns exemplos da própria história que fundamentam aquilo que eu estou dizendo aos irmãos. William Tyndale, o tradutor da Bíblia inglesa, que viveu de 1490 até 1533, teve uma vida curta aqui nesta terra, defendeu fortemente a suprema autoridade das Sagradas Escrituras sobre todas as autoridades, inclusive sobre a autoridade do Estado. Lembro que em 1630, o rei Gustavo da Suécia, campeão em luteranismo, ele era um luterano roxo, levou o seu exército armado para dentro da Alemanha, livrando e protegendo os cristãos da tirania alemã. Lembro que em 1533, o Partido Protestante dos Nobres, em ato de desobediência civil, empunhou armas, derrubou a dinastia dinamarquesa e estabeleceu a dinastia luterana. Lembro, por último, além de muitos outros que poderíamos lembrar aqui, que em 1523 e 1525, na Suíça, o controle dos protestantes de Berna garantiu a William Farel pregar o evangelho em Eger e Olom, promovendo a reforma cristã, e estabeleceram ali o protestantismo. Estas informações fundamentam aquilo que estou falando para os irmãos. Não vou parar aqui, só mais uma lembrança. Rutherford, que todos devem conhecer certamente, teólogo presbiteriano, de 1600 a 1661 foi a sua vida. Ele escreveu a obra Lex Rex, mas nela deixou claro que a lei civil se fundamenta à lei de Deus, a qual todo homem está sujeito. Rutherford diz: se o governo
e a legislação desobedecem à lei de Deus, devem ser desobedecidos para prevalecer a palavra de Deus. Esta frase eu coloco entre aspas, é dele. A exegese de Rutherford, em Romanos 13, 1-4, é que os atos do Estado que contrariam a lei de Deus são ilegítimos e constituem tirania, desvio moral, um desvio opressor, não poder, mas usurpação do poder, um desvio licencioso, degenerado, corrompido, que nós, Igreja do Senhor, servos de Deus, temos que resistir. Não é qualquer um que está dizendo isso. E eu concordo com Rutherford e valho-me de 3 argumentos para resistir ao governo ilegítimo diante de Deus. Primeiro, a tirania é satânica e, para mim, não resistir à tirania é resistir a Deus, mas resistir à tirania é honrar a Deus. Segundo, a autoridade civil é uma figura fiduciária, ela age na confiança do povo, e a violação da confiança legitima a resistência do povo por todos os métodos eficazes. Terceiro, a autoridade que age em desconformidade com a lei de Deus ofende as estruturas da sociedade, autoriza então a reação popular e até mesmo a destituição do poder, ainda que pela força, para restabelecer a lei de Deus. Então, irmãos, vou passar aqui um pouco mais à frente das minhas considerações para a gente poder andar. O Estado, no meu ponto de vista, precisa saber que a igreja é uma grande força autônoma dele. A igreja é autônoma ao Estado. É uma força inteiramente autônoma nos segmentos da sociedade e o seu direito começa onde termina o nosso. Comentamos ao início, repito, a igreja dos nossos dias precisa se levantar, precisa reagir, precisa mostrar a sua cara, precisa mostrar quem é. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Ela é o Evangelho em si. Precisamos, irmãos, agir. Somos, no plano humano, uma pessoa jurídica de direito privado, como qualquer outra, com liberdade e dever de obedecer a Deus em primeiro lugar. Não há qualquer fundamento neotestamentário para ligar a igreja ao Estado até que Jesus volte. E eu imagino e entendo que esse foi um grande erro de Constantino no ano 313, Annus Domini. Juntou a igreja ao Estado para fazer cessar a perseguição aos cristãos. Isso gerou uma confusão tremenda que perdura até os nossos dias, quando define a lealdade a Cristo ou ao Estado como patriotismo e fidelidade a Deus. Qualquer das duas coisas é fidelidade a Deus. Não podemos embrulhar, irmãos, a bandeira do cristianismo na bandeira nacional, porque eles são distintos entre si, em que uma é transcendental, a outra é humana. Diante de um Estado laico, hostil a Deus como supremo legislador, é urgente demandar a linha limítrofe da autoridade em confronto com a cosmovisão do Estado e da igreja modernista
que nós vivemos hoje. Aliás, isso é uma garantia constitucional e uma garantia que também está nas leis civis. Finalizando este resumo, Apocalipse 3:2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras diante de Deus." A igreja precisa tomar conhecimento disso e a igreja precisa se levantar. O perigo oculto que nos assedia lá nos bastidores dos poderes públicos. Essa matéria nós veremos então nos slides. Não vou usar nada escrito, apenas mostrar os slides sem muito comentário, porque não há tempo nesta fala, para esclarecermos as desastrosas imposições jurídicas e penais nelas autorizadas. Mostram o perigo nos bastidores do poder público que assedia a igreja e a sociedade. São medidas já autorizadas no Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é o decreto presidencial número 7.030, de 21 de dezembro de 2009, o qual, por reação da igreja, aliada a alguns membros do Poder Judiciário e à Frente Parlamentar Evangélica, foi suspenso, mas suspenso enganosamente, por tempo indeterminado. Enganosamente por quê? Enganosamente porque todas as prescrições ali, contrárias à igreja, que deterioram a sociedade, todas foram migradas para o projeto de lei no Senado 236 de 2012, que é exatamente o projeto de reforma do Código Penal brasileiro. E eu quero destacar nesses slides aqui 7 matérias, 7 artigos altamente nocivos à sociedade e à Igreja do Senhor. O primeiro artigo é o artigo 122, que trata da legalização da prática da eutanásia. Eu nem vou ler esses artigos porque são grandes, e o outro artigo 128, descriminalização do aborto. O artigo 186, o estupro de vulnerável. O artigo 187 até 189, legalização de prostíbulos e regularização da profissão de prostituta. O artigo 221, parágrafo 2º e 4º, a descriminalização das drogas, todas as drogas. Artigo 239, a legalização da invasão de propriedade. Artigo 472, criminalização da homofobia. Vejamos então os slides, sem poder, em razão do tempo, a gente comentar as consequências jurídicas e penais, mas vamos pelo menos vê-los aí. Então, esses slides começam com esse título. Eu chamo esse projeto de lei aqui do Senado de reforma, exatamente eu chamo de o risco da igreja, da sociedade e da família, um risco oculto. Ali começamos então, lembrando novamente o verso de Provérbios, né? Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. E penso que isso nós deveríamos estar começando a fazer,
a partir de agora. Ah, pastor, mas somos tão pouquinhos aqui. Mas, meus irmãos, um com Deus é maioria. É verdade. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, isto é, se levante em favor daqueles que não podem se defender. Segue, meu irmão. O Brasil vive hoje o mais perigoso momento da história em destruição da vida moral, espiritual e cristã da sociedade e da família, como vamos ver aí. E isto há uma estratégia às escondidas para oficializar esta perseguição à sociedade e à igreja. Segue, meu irmão. Provérbios, como eu disse, pode deixar lá, que trata do relacionamento humano, trata da moralidade, da justiça, da família, da vida, é exatamente aplicável a esta situação que nós estamos dizendo agora. Segue. Por que é um perigo escondido? O que está acontecendo nos bastidores do poder? A partir de 2004, cartilhas subsidiadas, inclusive, pelo poder público, indicadas por ele, e livros, da mesma forma, indicados e subsidiados pelo poder público, com ações governamentais, objetivos, metas e programas definidos no sentido de destruição dos padrões morais e religiosos que estão na Bíblia Sagrada. Aí está o grande prejuízo à sociedade e à igreja. Aliás, trago até um fato novo que alguém deve ter visto. Os islamitas, ontem ou anteontem, proclamaram uma ordem que todos os terroristas islâmicos do mundo declarem uma guerra aos cristãos e comecem a matar todos os cristãos no mundo. Eles estão de acordo com esses projetos aí. Vamos lá. Falei rapidamente sobre o decreto presidencial 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Isso quer dizer que tudo o que nós vamos falar já está autorizado por este decreto, que está sobrestado, está suspenso, mas uma suspensão apenas enganosa, porque foi migrado, ele foi trazido para o projeto de lei 236 no Senado, com todos, para regular todas essas questões aqui. Nós vamos falar sobre elas, então não vou parar aqui. Segue. Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, foi sobrestado pela Reação Popular, junto com a Frente Parlamentar Evangélica. Isso é apenas uma máscara, porque houve um recuo imediato. E o recuo é que as metas inseridas lá foram trazidas e inseridas no PLS 23612. Os apologistas, ali é uma informação, os apologistas de tais práticas dizem que somos anormais, precisamos ser destituídos e eliminados, mas nós temos que nos levantar em favor da vida e da família. Nós pregamos a vida, o nosso Senhor é vida, e Ele traz a vida, não a morte. Então temos que nos levantar contra isso. Segue, meu irmão. O PNDH3, que está no projeto de lei 23612, está em vigor por meio
do Decreto Presidencial 737 de 2009. Foi estrategicamente sancionado às vésperas do Natal. Vejam, irmãos, a sagacidade. E final do ano, quando as famílias e igrejas estão voltadas às reuniões das festas, oportunidade de rever e fortalecer seus mais sublimes valores. O objetivo estratégico quinto, que está escrito lá no PNDH3, ações programáticas, vejam isso aqui: reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base na destruição da heteronormatividade. Veja que ensinam que existem vários tipos de família. Não é um tipo de família, aquele tipo de família bíblica, em que um homem se casa com uma mulher, gera filhos e forma, então, uma família. Um gay que vive com outro é uma família. Uma lésbica que vive com outra é uma família. Um casal de gays que adotam uma criança e mais uma é uma família. E assim por diante. Há muitos tipos de família, não apenas um tipo de família. Bom, mas não vou comentar muito porque não há tempo. Segue aí. Então vem aqui um apelo meu veemente: dispõe-te para mudar esse quadro. Vamos levar as nossas autoridades a declarar, como o rei Dario, após tirar vivo Daniel da cova dos leões, que todos os povos da terra tremam diante do Senhor. A igreja precisa fazer valer o seu direito e o poder que ela tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Creio plenamente, creio que isso é possível. Abre a tua boca em favor do mudo, a favor dos direitos de todos os desamparados que não podem se defender. Segue. O cenário político-legislativo é esse que os irmãos estão vendo aí. Temos mais de 870 projetos de lei só no Senado sobre estas matérias, em tramitação na Câmara, porque alguns saem do Senado e vão para a Câmara. Então, são projetos de lei elaborados no Senado que estão em tramitação na Câmara Federal e também no Senado Federal. Outros projetos e políticas públicas sendo desenvolvidas em várias áreas do poder público, todos eles que visam a desconstituição da família brasileira e da moral da sociedade. Isso é muito sério, irmãos. Vocês estão ouvindo um homem que é crente de verdade. Vocês estão ouvindo alguém que saiu lá da sarjeta, da calçada, sendo lambido ébrio por cachorros no seu vômito, e está na presença do Senhor e é pastor há 44 anos. Fidel ao Senhor e crê no absolutismo da palavra de Deus. Vamos seguir. O PLS 236/2012 é o grande perigo que nos assedia. Entrou no Senado Federal em 6 de julho, véspera do recesso parlamentar. Uma equipe de juristas de confiança da então da presidente Dilma Rousseff, em 17 dias, reviu e recomendou, ali está errado, PSL, é PLS, o projeto de lei do Senado 236/12, às vésperas do recesso, em menos de 40 horas. Eu trago aqui uma informação que está lá embaixo. Imaginem os senhores, a reforma do Código Civil brasileiro tramitou durante 20 anos. E logo depois que foi editada,
eu participei de alguns artigos que precisavam ser mudados. Por exemplo, o que incluía a igreja como associação e trazia grandes prejuízos para a igreja, submetendo-a à fiscalização direta do Estado, do poder público, do Ministério Público, e nós conseguimos reverter esta questão no Código Civil. Tramitou 20 anos. Aqui, 40 horas. Como é? Pois é. Então, trama dos bastidores para trazer a matéria do PNH 3 para o Código Penal imediatamente. Pressa na aprovação em 6 meses. Então, lembro ali o que já informei sobre o Código Civil. Para os cristãos não perceberem a degradação da sociedade contida no projeto de reforma do Código Penal. Segue. Então, começamos aí a pensar nos artigos que eu citei aqui. Alguns deles altamente perniciosos, não é? A igreja e a sociedade. O artigo 128 do projeto, ele relata e autoriza que apenas um laudo psicológico autorize a prática do aborto. Dizem que milhares de mulheres morrem no Brasil por causa do aborto. É mentira isso, irmãos. Isso é mentira. Se formos aos dados do SUS, vamos verificar que em 9 anos, há uma estatística recente que vi, que em 9 anos, 300 mulheres morreram em razão do aborto no Brasil. Dá uma média de quê? 20 e poucas, 30 mulheres por mês. Por ano. Usando droga. Por ano. E eles querem regularizar. Né? Milhares usando droga e querem regularizar. Aí usam esse argumento. Argumento também, temos que liberar o aborto para acabar com o crime. Não, liberar o aborto vai criar um crime. Sabe por quê, irmãos? Porque matar é crime. É uma criança que está lá no ventre materno. Quando começa a vida começa na concepção. A vida começa quando o gameta masculino se funde ao gameta feminino, lá no óvulo, formando o embrião. É nesse momento, é o momento da concepção. Ali gerou uma vida. Então, vamos liberar o aborto para acabar com o crime? Vamos criar um crime hediondo e cruel, liberando o aborto. Por outro lado, veja que absurdo, um laudo psicológico, o psicólogo não pode receitar nenhum remédio para dor de cabeça. Pode receitar, pode autorizar alguém para morrer, para matar. Segue, irmão, não, vou parar por aqui, senão não dá tempo, não. Pode passar. Existe vida, apenas o que já dissemos. A própria lei civil segue a teoria da concepção e protege o direito do nascituro desde a concepção. O embrião, o feto, tudo é vida. E a palavra de Deus afirma isso, olha lá. Salmo 139, 16, depois vocês vão lá, às vezes não foram chamados a atenção ainda. Teus olhos me viram a substância ainda informe. Lá no embrião, lá no feto, teus olhos me viram, a minha vida estava lá. Segue. Situações permissivas do aborto na legislação atual. Hoje, a legislação nossa permite o aborto em caso de estupro e em caso de riscos à vida ou à saúde da mãe. A prática que está sendo trazida, cartilha ensina que basta um boletim de ocorrência
para alegar o estupro. Estão explicando aquilo ali, ó. Iniciativas do Ministério da Saúde para explicar aquilo ali. Cartilha de bolso, protocolo misoprostol ou Citotec, é o remédio que mata e despedaça a criança lá no ventre materno. 268 mil exemplares distribuídos. Curioso que nós temos 48 mil ginecologistas no Brasil. Para quem são distribuídas tantos exemplares? Distribuição do Amil, que é o aparelho para provocar, para fazer o aborto, os instrumentos, né, para o aborto, são distribuídos em postos de saúde. E mais, o próprio Conselho Federal de Medicina, pronunciamento favorável ao aborto para preservar a saúde da mulher. Matamos um nascituro para preservar a saúde da mulher. Segue. Quando a gente for falar sobre as circunstâncias, as implicações penais, se tivermos opinião um dia, a gente fala sobre essas coisas mais detalhadamente. Tudo isso, irmãos, que está aí, é interesse financeiro. Estou mostrando essa tabela aí, ali está uma tabela de uma empresa Provida Família. É uma empresa de comercialização de órgãos para transplante, para pesquisas. E vejam lá, como é que nós vamos ter na legalização do aborto um alto interesse, um grande lucro, porque vamos ter muitas clínicas de aborto, não é? Aí, e muita gente vendendo órgão fresquinho para ser transplantado e para experiência. Tem até a tabela de preço ali, serviço em dólar, medula espinhal, $325, fígado de 8 semanas, $150, baço de 8 semanas, $75, pâncreas de 8 semanas, $50, cérebro de 8 semanas, $999, conforme o cérebro, de 8 semanas, $150, braço, qualquer idade, $150. Vejam o alto interesse financeiro desse disparate de massacre, de esquartejamento de uma vida humana ainda uterina. Segue. E aí vem o apoio, né, das autoridades, e eu trago apenas um aqui, quando nós entramos, saindo do aborto, para a legalização da eutanásia. Está no artigo 122, legitimidade para matar. Vamos dar legitimidade para matar. E aí vem o Gipe, o ministro, que eu conheço pessoalmente, relator da comissão de juristas do projeto de reforma do Código Penal. Ninguém tem direito à eternidade. Podemos tomar essas medidas tranquilas do aborto, podemos tomar essas medidas da eutanásia, se as achamos convenientes, porque ninguém tem direito à eternidade. Mas ele não sabe que também só Deus tem direito à vida. Segue. Criminalização da homofobia. Artigo 472 do projeto. Ele tem, inclusive, além das penalidades que traz, dos prejuízos que traz, ele tem como agravante dos seguintes crimes do artigo 77. Agravante ao homicídio, agravante a lesões corporais, agravante à injúria, agravante ao terrorismo,
agravante à incitação ao crime, agravante ao genocídio, agravante à tortura, agravante ao racismo e ao preconceito. Segue aí porque tem uma coisa seguindo. Se aprovado, essa proposta, os pastores, padres, líderes que não aceitam a prática da homossexualidade terão a sua liberdade em alto risco, presos, proibidos de continuar o seu sacerdócio. Cadeia de 4 anos em vocês. Proibição de continuar o seu sacerdócio. Proibição de não aceitar os afetos homoafetivos nas suas igrejas. Proibição de não deixar de fazer os casamentos homossexuais nas suas igrejas. Proibição de não recusar emprego nas suas empresas àqueles que são homossexuais e às lésbicas. Proibição de não negar o voto e nem cargos nas suas igrejas a essas pessoas que praticam essas coisas. E por aí vai. Segue, meu irmão. Aí eu pus ali, não somos homofóbicos, para lembrar, sim, pode deixar aí, você comenta já. Não somos homofóbicos, para lembrar, irmãos, para lembrar que, pelo contrário, nós não discriminamos os homossexuais, nós não discriminamos, porque a homofobia é discriminação, nós não discriminamos, pelo contrário, nós mesmos, a nossa igreja, ajuda uma casa chamada Casa da Esperança, que anda pelas ruas aí, catando os drogados, os afeminados, as lésbicas, e levando lá para sua casa e ensinando a sua cura, que é somente Jesus Cristo. E há lá dentro da presidência da República, por parte da própria presidente, o interesse de proibir que nessas casas se fale em Jesus Cristo e em religião. Vejam onde nós estamos. Diga, meu irmão. Então, só uma pergunta. Então, vai ser inserido dentro desse artigo aqui, as penas são a mesma de homicídio, terrorismo, as penas são nesse... Não, as penas são esses crimes, o crime de homofobia, se alguém comete, ele tem como agravante também esses outros crimes. Esses outros crimes aumentam a pena. O movimento LGBT e homossexual é diferente, porque o homossexualismo trata apenas da relação entre dois homens, sexual entre dois homens, e essa relação aí homoafetiva. O LGBT já é uma forte organização, realmente que tem outras aspirações, e tem inclusive escritórios organizados pelo poder público dentro de alguns dos nossos ministérios, com toda a estrutura fornecida pelo governo. Passa aí, irmão, nós vamos ver. Nós vivemos debaixo de uma ditadura gay. Emenda 34, autoria da senadora Iremi Lopes, do PT do Espírito Santo. Não sei se alguém conhece essa senadora aí. Ao PL 3960-2008, que criou o Ministério da Pesca. Olha, é um projeto de lei de criação do Ministério da Pesca. Aí vem estrategicamente essa senadora e no artigo 30, no inciso 15, escreve: cria Conselho Nacional da Cidadania LGBT para promoção da cidadania lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Entenderam a diferença de ser homossexual, dos gays para essa organização, para o movimento LGBT?
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a composição e funcionamento do Conselho. O Conselho LGBT, em PL que cria o Ministério da Pesca. O que lesbianismo tem com peixe? Os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, né? Essa emenda foi aprovada? Como mesmo? Essa emenda 34. Essa emenda foi aprovada e essa organização existe dentro do Ministério da Pesca. Dentro do Ministério da Pesca, esse conselho. Sim, tudo formado direitinho, salas, aparelhos, tudo. Interessante, pastor. Para eles agirem. E ainda mais, são pagos pelo governo. Segue, meu irmão. O tempo lá vai embora. Ações a serem destacadas por eles. Manual de Comunicação LGBT, Conselho de Serviço Social. PLC 6418 de 2005, já é outro, propõe recolhimento da literatura considerada homofóbica e lesbofóbica. Querem tirar a Bíblia da mão das pessoas e da própria igreja. Programa Nacional de Promoção, Cidadania e de Direitos Humanos da LGBT, cotas universitárias, asilos, presídios e outros. Já está existindo. Agenda Ministério do Planejamento. Agenda do Ministério do Planejamento. Programa 2016 propõe uma cultura não homofóbica com formação de 140 mil profissionais para orientarem sexualmente os alunos no programa Gênero e Diversidade na Escola. Está no site do Ministério do Planejamento. Já está em funcionamento. Já estão empreendendo este trabalho. Segue, meu irmão. Cartilhas e outras ações. Em Nilópolis, a capa com 4 homossexuais, a capa da cartilha foi encontrada em uma escola pública, com 4 homossexuais fazendo sexo ao mesmo tempo. Frases na cartilha, entre outras. Este gibi te mostra de maneira prática como gozar com prazer e segurança, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. É possível transar de forma segura sem o uso do preservativo. Irmãos, eu digo a vocês, o que estou fazendo aqui é uma denúncia para a igreja que tem responsabilidade nessas coisas. Rondônia, um grupo ligado ao motivo gay, o movimento gay, criou uma cartilha que também foi encontrada nas escolas públicas para crianças a partir de 10 anos. A menina ganha cartilha e um espelhinho ensinando a se masturbar. Ela deveria ver com o espelho o lugar que sente mais prazer na vagina. Rio Grande do Sul, diretora de escola disse à criança que tinha dúvida se era gay. Se tens dúvida, experimente. Se gostar, é porque é gay. Se não, não é. Brasília, professora orientada a deixar criança da terceira série. Uma criança de terceira série tem que idade, irmãos? 7, 8 anos. Chupar o pirulito do coleguinha porque era demonstração de homoafetividade. Na mesma escola, tarefa de casa para final de semana. Meninas darem um beijo em 3 meninos e depois em 3 meninas. Então, relatar as suas experiências. Irmãos, isso são dados concretos. Sexta-feira foi o último contato que eu tive com a Frente Parlamentar Evangélica. Estou trabalhando ligado com eles e conhecendo estas coisas e lutando contra estas coisas,
junto com eles e com as igrejas que assim se levantam. Segue. Vídeos são encontrados, como este aí, encontrando Bianca, torpedo, homofobia intrafamiliar. Tudo isso foi encontrado em escolas aí pelo Brasil afora, ensinando as nossas crianças. Segue, meu irmão. Cuidado, pais. Descriminalização das drogas. O artigo 212, parágrafo 20 do PLS 23612 propõe a liberação de todos os tipos de drogas. E vejam, isto aí é uma cartilha subsidiada pelo poder público e editada pelo SUS. Olha aí, apenas uma página. Estes equipamentos são só seus. Essas cartilhas são dadas para as nossas crianças. Não compartilhe. E aí vem seringa, ali vem o protetor labial, ali vem o copo, a peça, o martelinho para preparar a droga, ali vem o canudinho, que é só seu, e ali vem o cachimbinho, ensinando literalmente como usar as drogas. Querem descriminalizar todas as drogas e ensinar como usá-las também. Segue. Cartilha do Ministério da Saúde, isso aí. Legalização da pedofilia. Artigo 186 a 189 do PLS 23612. Sexo com crianças a partir de 12 anos de idade não será mais crime. Até o nosso código atual era 14 anos o limite. Agora vem a proposta para reduzir mais para 10. Daí a pouco vem uma emenda para reduzir para 10. Daí a pouco vem uma emenda para reduzir para 8. E daí a pouco vem para reduzir para crianças, porque há relatos, inclusive, de médicos que só gostam de crianças até 29 dias de idade. Temos esses relatos registrados de médicos agredindo sexualmente crianças nos seus consultórios. Deixam as mulheres do lado de fora, as mães preenchendo fichas homéricas que não precisam ser preenchidas, enquanto levam a criança para dentro do consultório e agridem essa criança sexualmente. Médicos que gostam de sexo com criança até 29 dias. Irmãos, esse é o país que nós estamos vivendo. É isto que o poder público está apoiando. Este é o perigo que nós corremos nos bastidores do poder público. Alguns argumentos utilizados para essa liberação. Sexo feito com carinho não faz mal à criança. Abuso sexual no Brasil é normal e até cultural. Sexo com crianças é fonte de renda. Irmãos, pensem, onde está a mentalidade do nosso povo? Autorizar os pais pobres desta terra a venderem as suas crianças de 12 anos para fazer sexo, para levar um dinheiro para casa? Sexo feito com carinho não faz mal à criança. Uma criança de 12 anos tem formação física para aguentar um monstro em cima dela? Seus órgãos estão preparados sexuais para isso? Isso é estupro de vulnerável. Nossas crianças estão correndo perigo, irmãos, porque isso está aí passando por muitas das nossas escolas públicas. Segue.
Erotização das crianças, realidade para a qual não podemos fechar os olhos. A NAMBLA, uma organização americana que já trabalha também em conexão, em contato com o Brasil, prega amor entre homens e meninos, tem um slogan: não há nada mais prazeroso que um menino apertadinho, e tem uma declaração universal: tremam pais, vocês são pais, eu sou pai, sou avô, 9 vezes avô. Tremam pais, padres, pastores, professores, nós sodomizaremos todos os seus filhos. Fora Satanás, os nossos filhos não, porque os nossos filhos são filhos de Deus e estão debaixo da graça de Deus, estão debaixo da proteção de Deus, e nós não permitiremos que isso venha a acontecer. Em nome de Jesus. Segue, irmão, vai. Desculpe, irmãos, eu começo a ficar nervoso. Legalização da prostituição, artigo 189. Só é crime introduzir ou atrair prostituição a menores de 12 anos. Então, serão legais a partir de 12 até 18 anos. É legal. O objetivo, garantir direitos a prostitutas e como estratégia para o uso, do seu serviço a esse respeito. Esse slide aí está fora do lugar, tem alguma coisa escrita aí por baixo dele. Mas então, é isso aí. Eu pergunto, irmãos, será que essas mulheres são felizes? Será que essas pessoas são felizes? Será que uma jovem de 12 anos, a partir de 12 anos, de 13 anos, está preparada para ter 9, 10, 15 relações sexuais num dia com alguns monstros, porcos, sujos, imundos, aí por essa estrada fora? Onde está a cabeça dos nossos dirigentes, meus irmãos? Segue, querido. Segue. Trecho musical, banda de rock brasileiro. Isso aí é um pai cantando para a sua filha de 6 anos. Estou amando uma menina e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando para minha menina, para ver se eu convenço ela a entrar na minha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu, teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu, por que não? Isso choca a nossa alma, o nosso coração. Acho que isso choca o coração de Deus. Acho que temos que nos levantar. Tenho plena certeza que a nossa inércia não honra a Deus neste momento que nós estamos vivendo. Isso é uma das canções mais cantadas nos bailes funks, principalmente frequentado por adolescentes de todas as idades. É isso que estão proclamando a nossa juventude, aos nossos jovens, às nossas crianças. Ali tem aquela figurazinha ali, não tem nada escrito sobre ela, mas eu quero lembrar que essa figura é um vídeo que foi feito em uma das nossas escolas do Brasil, mais precisamente, tem outros em outros lugares, mas essa aí foi em Vila Velha, onde os alunos estavam ensinando uns aos outros a dançar em sala de aula, eroticamente. A professora chegou, tinha uma criancinha mais retraída e que não tinha par, ela chegou e deu o bumbum para ele pegar,
e foi dançar com ele e ensiná-lo a dançar também. É isso que está acontecendo. Veja, segue, irmão. Fique alerta. Pedófilos do mundo todo fretam aviões para virem ao Brasil pegar nossas meninas, porque dizem lá fora que aqui o sexo é barato, e é mesmo. O sexo em algumas estradas custa R$1. Na região amazônica, 5 pais, são dados que nós temos, venderam suas filhas por 1 litro de óleo de cozinha. Irmãos, na época agora da Copa, os nossos olheiros lá da Frente Parlamentar Evangélica perceberam que havia um movimento muito grande para aprovar esse projeto de reforma do Código Penal antes da Copa, para permitir os gringos virem lá de fora e usar legalmente as nossas crianças aqui por um preço pequeno, porque eles insistiam, dizendo as suas meninas são muito calientes. Sem contar o que foi gasto para imunizá-las, né? Então vejam, é isso que estamos vendo nos nossos dias. Segue, querido. Dados alarmantes. Em cada 3 meninas brasileiras, 2 serão exploradas sexualmente até os 18 anos de idade. A cada 4 meninas abusadas sexualmente, somente 1 denuncia. De cada 100 meninos abusados sexualmente no Brasil, somente 1 denuncia. Mais de 50% das crianças que são abusadas ou vítimas de pedófilos, quando adultos, se tornam abusadoras. É aquilo ali, abusado, abusador, abusado, abusador. Por isso é que está aumentando a cada dia o número de abusadores de crianças aqui no Brasil. Segue, querido. A esperança. Ezequiel 2:1a. Levanta-te e põe-te de pé. E eu não estou mudando, mas coloco, levanta-te, igreja do Senhor, e põe-te de pé, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu termino aqui com um pequeno pensamento. Repito, o que vimos aqui é um resumo do que eu precisava falar a vocês. Mas, pastor, temos alguma maneira de reagir? Agora, temos sim, temos. Nós podemos usar como igreja, como organização, e nós dissemos, nós precisamos ocupar o nosso lugar, os nossos espaços. Acho que a igreja, e principalmente a igreja que eu pertenço, eu tenho que falar mais dela, a igreja que eu pertenço, que é a Igreja Batista, sou batista de coração, fui presbiteriano de convicção, depois me converti aos batistas, então sou batista de coração desde 1981. Podemos fazer alguma coisa, irmãos? Podemos reagir com protesto pessoal aos ofensores, podemos reagir com protesto formal às autoridades administrativas desse país, podemos reagir como igreja e como uma denominação forte nesse país, que tem voz. Para vocês terem uma ideia, irmãos, vou dizer a vocês uma coisa aqui.
Eu estava numa reunião de altos dirigentes dos poderes públicos aqui e houve um pequeno problema ali naquela reunião. E alguns pastores foram colocados para fora aos berros por aquele dirigente. E ele disse, eu não vou ouvi-los mais. E eu, como sou um baixinho invocado, levantei e disse, para lá, não vou ouvi-los não, a mim você vai ouvir, porque você está aí para ouvir a população, para atender as pessoas. Você não me conhece e eu não participo das ideias dessas pessoas que você está colocando para fora e nem as conheço. Aí ele me disse, de que igreja você é? Eu disse, eu sou da Igreja Batista. Ele disse, então eu vou te ouvir, porque esta é uma igreja séria. Então, irmãos, podemos ainda, protesto formal às autoridades judiciárias, como o irmão já fez. E podemos também usar a força. Mas a força, pastor, vai armar aí de metralhadora, de míssil? Não. Força não é sinônimo de violência, irmãos. Força é o uso das energias e recursos necessários e capazes de corrigir a agressão ao direito ofendido. Isso aqui é força. Então, usamos a força. E termino lembrando mais uma vez, o Estado precisa saber que a igreja é uma grande força autônoma nos segmentos da sociedade e que seu direito começa onde termina o nosso. Somos pessoas jurídicas de direito privado, com liberdade e dever de obedecer a Deus em primeiro lugar. Temos que andar desta forma. Vivemos o momento mais sério da história do nosso país. Vivemos um momento em que temos que acordar, nos despertar, nos levantar. Então, irmãos, temos que repensar a nossa vida, temos que repensar a nossa atuação e temos que dinamizar a nossa reação contra estas coisas que estão acontecendo no seio da igreja brasileira.